Cá. Olá, muito bem. Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais um Café com Português, um espaço onde nós falamos e partilhamos a língua portuguesa por todos os cantos do mundo. E antes de apresentar as nossas convidadas, como também é do costume, eu quero aproveitar para fazer aí uma pequena leitura. E a leitura hoje é em homenagem a uma escritora galega que foi homenageada este ano no Dia das Letras Galegas. E, portanto, fala. Falamos antiguas línguas como a carnes afiadas, e as estrelas pousadas cravaram nos muros. Propagandas novas seriam sereias apagadas, e as peles são verbos, e os verbos velos. Amoça-se a língua, amoça-se a língua. Ama-me com a língua, fala-me. Que sou conscientíssima de que ao empregar uma língua minoritária, pecho portas, que isso não me fará cambiar de idioma. Agora tenho o idioma inclinado nas entranhas. Sheila Arias. Muito bem, portanto, vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Ana e Susana, muitíssimo obrigada por aceitar o convite. Estamos muito contentes, muito felizes de tê-las conosco. A professora Ana Martins é licenciada em Filologia Galego-Portuguesa e Filologia Românica pela Universidade de Santiago de Compostela. É professora de Língua e Literatura Galega e professora de Português. É professora do âmbito sociolinguístico de turmas de programas de diversificação curricular. Foi responsável da Biblioteca do Centro Público Integrado As Revoltas em Cabana de Bergantinhos, na Corunha. E também foi professora do âmbito sociolinguístico na educação secundária de adultos do IES de Ponte Cesso. E também foi professora de técnicas de expressão escrita no Centro Público Integrado Alcalde Pichel de Coristanco, na Corunha. Depois, a professora Susana Basques Gonçalves, licenciada em Filologia Galego-Portuguesa no ano 1989, é professora de língua galega do ano 99 até o ano 2021, é professora de língua portuguesa do ano 2006 e na atualidade. E embora as vagas eram chamadas de língua galega como disciplina afim do português, não é? Mas ela faz parte daquelas primeiras pessoas que fizeram força para que o português fosse selecionado na Galiza como língua estrangeira. Naquela altura, trabalhava na Vila de Chantada e passaram de ter 2 turmas a ter várias turmas e vários níveis da língua portuguesa. No ano 2019, com a Ana Martins e mais outros 5 professores, conseguiram uma das primeiras cadeiras de português que a Junta da Galiza possibilita após quase 20 anos de luta. E no próximo ano, a professora Susana vai lecionar o português no Centro Público de Educação Permanente de Adultos em Albeiros, em Lugo. Muito bem, sejam muito, muito bem-vindas e fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Bem, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Carla ter se lembrado de nós, ela que foi a nossa professora e também participou em alguma das escolas em que eu dei aulas. Ela participou em alguma jornada cultural, então agora eu estou muito agradecida dela me convidar para falar con todas as persoas que participan cá. Boa tarde a todas, algumas eu coñezo, sei que tamén son profesoras de portugués, por iso depois, cando falarmos, acho que vai enriquecer esta sesión, e algunhas son da Galiza, mas há persoas de outras geografias tão distantes como o Timor-Leste, non é? Então, não sei o que é que coñecen da Galiza essas pessoas, mas esta conversa que vamos ter hoje é sobre o ensino de português na Galiza. A Susana começou muito antes do que eu a dar aulas de português
no ensino com adolescentes, mas também há colegas como a Luísa, a Antia, que elas já têm muita experiência também, tanto com adolescentes como com pessoas adultas. Eu agora estou a dar aulas num liceu da cidade da Corunha, portanto, um liceu urbano, com bastantes alunos, é um dos centros dos centros públicos com mais alunos da cidade da Corunha. Dou aulas de língua e literatura galega, mas desde este ano começou também a opção da matéria opcional português segunda língua estrangeira. Portanto, neste ano há apenas uma turma, os mais pequeninos da escola. Para o próximo ano há 2 turmas, primeiro e segundo da ESO, Então, vou falar um bocadito de como surge o ensino do português no sistema educativo público da Galiza e também depois da minha experiência a dar estas aulas. Então, a primeira diapositiva que colocamos aí tem propositadamente a bandeira galega, porque deixamos ficar o galego para essas pessoas que não são da Galiza, possam ver qual é o galego, digamos, oficial, assumido pela Xunta da Galiza e também que se leciona nas escolas. Então, a ESO é a educação secundária obrigatória e estes artigos aqui são parte dos objetivos da educação secundária. Eu tirei aqueles que tinham a ver com as línguas. Então, um dos objetivos é compreender e expressar-se com correção na língua galega e na língua castelã. Na língua castelhana são as 2 línguas oficiais do nosso sistema educativo. Mas também aparece o objetivo de compreender e expressar-se numa ou mais línguas estrangeiras. A língua que, de certeza, quase o 100% dos alunos galegos têm estrangeira é o inglês, embora haja também alunos que possam ter o francês como primeira língua estrangeira. Depois, a segunda língua estrangeira mais estudada é o francês. O português tem vindo a aumentar muito e também há algumas escolas que estudam alemão. Um dos outros objetivos dessa lei educativa é conhecer e valorar a importância do uso da língua galega como um elemento fundamental para mantermos a identidade da Galiza como uma expressão de riqueza cultural num contexto plurilingüe e, sobretudo, em relação com a comunidade lusófona. Então, queríamos destacar aí esse artigo porque é o que tem mais a ver com o ensino do português. E quando começa a falar-se mais do ensino em português, do ensino do português, a partir da lei da lei Paz Andrade. Mas esta lei é importante porque marca, em teoria, a vontade da administração galega com o ensino do português, ou com a língua portuguesa. Então, é uma lei que foi aprovada no Parlamento da Galiza e surge depois de uma iniciativa legislativa popular, impulsionada principalmente por setores reintegracionistas, quer dizer, aqueles setores culturais, educativos, etc., que defendem para o galego a ortografia portuguesa, e depois disso vai falar a Susana e também do binormativismo na Galiza. E estas entidades fizeram muitas ações para dar a conhecer a importância do português ser considerado dentro da Xunta da Galiza uma língua diferente, mas que devia ser impulsionada e também ensinada mais nas escolas, e recolhem assinaturas
foi vice-presidente da Comissão Galega do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que negociou os 2 acordos ortográficos deste idioma, e no 86, quer dizer, a ortografia simplificada e a ortografia unificada no 90. Defendeu sempre o uso do reintegracionismo como norma para o galego escrito e usou no seu último ensaio, que a Galiza labra a sua imagem, do ano 85, e no 2012 foi o autor a quem se lhe dedicaram o Dia das Letras Galegas. Pronto, então o Valentim Paz Andrade dá nome a essa lei, que surge dessa iniciativa legislativa popular assinada por 17.000 pessoas, e Galiza, com os seus 2,5 milhões de falantes, teria de fazer parte dentro dessa lusofonia total dos 250 milhões. Então, o objetivo foi alcançado, a iniciativa chega ao Parlamento, no Parlamento é aprovado por maioria e a lei está aí. E, em teoria, abre um monte de possibilidades. Temos aí, pronto, o Facebook da iniciativa, algumas entrevistas no Jornal das Letras, Seminário da Lei Paz Andrade, Galiza 2014, 8 séculos da língua portuguesa, Lei de Português da Galiza, etc. Para verem a mostra sobre a lei. Depois, podes passar, Susana, obrigada. Aqui voltamos a deixar o galego, porque é a língua na que se publica no Diário Oficial a lei, e marcamos em negra aqueles motivos que queremos destacar. Valorizar o galego como língua com utilidade internacional, sempre inserida na lusofonia. Lembrar que o português, nascido na Galaéquia, é uma das línguas mais faladas nos 4 continentes e a mais falada no hemisfério sul, que é preciso fomentar a aprendizagem do português com fins empresariais, porque tem uma enorme vantagem linguística que podem aproveitar as instituições, porque é o idioma oficial do nosso país vizinho e, pronto, que a comunidade dos países da língua portuguesa tem uma importância internacional. A língua própria da Galiza dá uma vantagem competitiva para os cidadãos e cidadãs da Galiza, nomeadamente cultural, mas também económica. Quer dizer, por nascermos neste cantinho do mundo, podemos ser praticamente trilingües e ver a projeção internacional que tem o galego. Então, algumas das campanhas que surgem de alguma dessas instituições e entidades reintegracionistas é esta, que era por causa do Mundial de Futebol. No Mundial Neymar fala galego, no Mundial Cristiano fala galego, e depois o galego é mundial porque 99% das pessoas que fala, escreve e pensa em galego mora fora da Galiza, África, Europa, América e Ásia. E se mais mundo houvera, lá chegara, numa cita do Camões. Então, quer dizer, destacar também através do desporto, do futebol, de uma questão tão mediática como o futebol e o mundial naquela altura, que o galego é mundial, não é? Isto aqui faz parte de uma palestra, o Galego Internacional como Escolha, e depois isto aqui, que não se vê muito bem, é um cartazito, o galego e a lusofonia, e isto era da DPG, pode ser, Susana, não é? Era? Sim, era sim. Que depois também vamos falar dessa associação, e para empregar nas escolas, para dar a ver a possibilidade dos intercâmbios linguísticos e culturais que nos oferece a lusofonia, não é? Artigos da lei: promover o conhecimento da língua portuguesa e da cultura lusófona, para afundar nesses vínculos que unem a Galiza com a Eurorregião Galiza, norte de Portugal, e todos os países da lusofonia. E o artigo 2 compromete o governo galego a incorporar progressivamente a aprendizagem da língua portuguesa no âmbito das competências em línguas estrangeiras nos centros de ensino. O 3 fomentará-se o conhecimento dessa língua por parte também de empregados públicos.
participar em fóruns lusófonos de tipo econômico, cultural, ambiental, desportivo, organização na Galiza de eventos com presença de entidades e pessoas que tenham o português como língua oficial. O 4, a Xunta da Galiza promover os serviços de meios audiovisuais sem fronteiras, com o fim de favorecer a reciprocidade das emissões televisivas e radiofónicas entre a Galiza e Portugal. O 5, promover intercâmbios de produções audiovisuais, algo se tem feito neste aspecto, mas depois também vamos ver como também é uma lei bastante hipócrita, não é? Por parte da Xunta. E também o governo galego deve realizar um relatório em relação ao cumprimento ou não dessa lei e fazer constar quais foram as ações que se desenvolveram e remiti-lo ao Parlamento da Galiza. Pronto, no ano 2018, essas entidades que podem ver aí, a Academia Galega da Língua Portuguesa, a Associação Galega da Língua, a Associação de Estudos Galegos e a Fundação Mendinho, remitem uma carta ao Presidente da Xunta para destacar que esta lei teve um desenvolvimento quase inexistente e reclamar essas ações que o governo devia ter posto a andar por causa dos compromissos adquiridos ao aprovar-se essa lei no Parlamento. Então, a dia de hoje, 2021, a lei tem nenhum desenvolvimento jurídico, um compromisso do governo que não se cumpriu, o nível de aplicação é apenas testemunhal, poucas medidas se desenvolveram, convocaram-se muito poucas vagas para professorado de língua portuguesa, 4 na anterior convocatória, 4 neste ano. Não tem orçamento, nem garantia de continuidade, não há constância de que se criasse nem um só grupo de trabalho ou nomeação de um cargo especificamente dedicado à comunidade dos países da língua portuguesa ou às relações bilaterais com países do espaço lusófono. Então, a CPLP iniciou um processo de ampliação e abertura com a incorporação de um significativo grupo de países observadores e já mostrou uma sensibilidade e receptividade especiais a respeito de uma possível candidatura da Galiza. Mas ainda não se concretizou nada disso. No curso 2017-2018, desceu o número de estudantado de português. E havia representação de aulas de português em 60 centros, mais ou menos o 18% do total dos centros de ensino da Galiza e só em 2 centros privados. Estes dados também não estão muito atualizados, então podem ter mudado, o que contrasta claramente com a situação do ensino na Extremadura, uma região espanhola que não tem o português como língua própria, quer dizer, não há presença de galego lá, mas tem quase 20.000 estudantes de português, né? Entre a escola secundária e ensino de adultos. Não houve campanhas da Conselharia, a presença de aulas de português no ensino é quase sempre vontade do professorado de língua galega. Aí podem ver algumas cifras dos estudantes de português na secundária, mas há algumas escolas que têm uma enorme tradição no ensino do português e apenas 7 escolas concentram 40% de todos os estudantes de português. São essas aí, em diferentes partes do país. E em Santiago há uma escola que tinha quase 200 alunos nesse momento, mas quer dizer, depois há outras que tinham poucos alunos e muitas delas nem se oferta, né? Quando a religião se oferta em toda a parte e o francês em toda a parte. Outro díptico elaborado desde a ADPG, a Asociação de Docentes de Portugués na Galiza, explicando os vínculos
entre o galego com a lusofonia e qual seria o aproveitamento real dos estudos de português, qual era a situação dos professores de português. Pronto, que não havia uma listagem real, e depois tirava-se das listas dos professores de galego, mas se estes causaban baixa tamén para substituírem eses profesionais era difícil, e a coisa continua un bocadito mellor, mas tamén non moito. Non sei se agora continuo eu ou tu, Susana. Pois, se queres, continua. Fazo as dúas anteriores e depois tú, non é? As que disseste, porquê? Pronto, sí, o que eu já disse, na Extremadura, que non posúe unha lingua común, quer dizer, non é unha región con unha lingua propia galego nem portugués, mas os gobernos fizeron un esforzo para introducir o portugués no ensino, na secundaria, e tamén o goberno extremeño, con a embaixada portuguesa, ten acordos de colaborações e o ensino de portugués incrementa-se ano por ano. Na Galiza só se oferece portugués no 10% dos centros da secundária, enquanto na Extremadura no 70%. E potenciar esta lei é necessário, porque promover que a língua galega ten uma utilidade internacional, faria con que aumentase o número de alumnos de portugués, mas é preciso que a administración educativa se implique nisto e crie infraestructuras, que haja máis vagas de profesores de portugués, listagens serias, con un seguimento de quen é que está a dar esas aulas. Sempre temos que ter en conta que aqueles profesores de galego primeiros que começaran a oferecer a posibilidade de estudar portugués na Galiza ten un enorme mérito e ninguén dubida disso, mas tamén ten de, quer dizer, o portugués tiña de ser tratado como o francés, ser oferecido en todas as escolas. Non há nenhuma escola da Galiza en que un alumno non posa matricularse en francés, enquanto en portugués non se oferece en todas. E pronto, agora debería existir máis profesorado capacitado, ofertarse o portugués, oferecerse o portugués en todos os centros, e tamén haber máis manuais, materiais didácticos, porque aqueles programas, por exemplo, o programa Valar, agora já quase nem se emprega, mas tudo aquilo que a Consellería de Educación oferece de material didáctico, en portugués há moito pouco. Tamén o que há é feito por vontade daqueles profesores do portugués máis comprometidos, mas non há tamén apoio para a criación de manuais máis adaptados á realidade galega. E agora si vas tu, non é, Susana? Pois é, agora sou eu a falar. Então, pronto, eu não estive a ver vocês, então vou fazer assim um bocadito, sem saber muito bem qual é a reação aí. Pois eu vou continuar no Diana, mas eu vou fazer como uma pequena volta atrás. Não, porque estamos a falar de que há já quase 20 anos, podem ser sim perfeitamente, que estamos as pessoas a lutar para que o português seja língua nas escolas da Galiza, o qual, como dizia a Ana, é totalmente surreal, porque, afinal, o português e o galego vêm a ser a mesma língua, com diferente sotaque e diferente grafia. Então, na verdade, eu comecei no ano 2006, não sei a Luísa se começou antes, mas já houve professores que começaram um bocadito antes, mas por iniciativa própria. Quer dizer, um dia, de repente, a pessoa acorda e diz: eu vou pedir para pôr português nas minhas aulas. Depois, no ano 2008, depois eu faço agora sim um passeio rapidito e depois a Ana e eu explicamos já um bocadito mais. No ano 2008, cria-se a Associação de Docentes de Português na Galiza. Isto foi muito importante, como vamos ver a continuação. No ano 2010, os sindicatos galegos pedem
vagas de português para os professores e professoras na Galiza. No 2014, do que falou a Ana, a Lei Valentim Passa Andrade. No 2018 reclama-se, no 2019 volta a fazer uma chamada de atenção. Oi, a Xunta tem que cumprir tal. E, por fim, no ano 2019, a Xunta da Galícia convoca 4 vagas, 4 para 73 escolas, 4 vagas para professores e professoras de português. Então, como dizia a Ana, também não vou falar muito nisto, não? Dependeu tudo da vontade das professoras e dos professores, que decidiram, no momento concreto, chegar à sua escola e dizer que queriam pôr o português como língua estrangeira, que era como o que se podia oferecer. Isto nem foi fácil sempre, porque por vezes era ouvir aos colegas a dizer, sim, mas se pomos o português aqui, e então vais ter um problema com a professora de francês, porque ela vai perder alunos. Não, era quase que uma questão de ganhar e perder alunos, não é? Estamos a falar do quê? Não, estamos a falar do que os alunos querem aprender, ou estamos a falar de interesses próprios. Depois também podia ser que por questões pois por motivos ideológicos, porque afinal a infravalorização do galego afetava também, de certa maneira, o português, e que também por motivos ideológicos também começou não se pode, tu tens que fazer uma escrita, depois tens que fazer tal, pois, e nisto continuamos mesmo hoje. Quer dizer, eu, neste ano letivo, estou nesta luta, na escola em que estou a lecionar português. Eu disse, já há uns alunos que querem ter português no ano próximo como primeira língua. Tu tens que fazer um escrito, não se pode, a lei só fala em inglês. A lei não fala em língua nenhuma, mas pronto. O material, já disse a Ana, não temos livros. Há livros como português, língua estrangeira, para espanhóis ou para tal, mas não para galego-falantes, não? Que seria um bocadinho diferente. Mas pronto, isso também nem é um problema tão grande, mas, por exemplo, eu ponho outro exemplo, agora nas escolas estamos a decidir se os alunos vão ir à escola com livro digital ou livro em papel. Pronto, quando perguntam ao Departamento de Português pois, o que queremos nós, se somos a favor do livro em papel ou do livro digital, a resposta é fácil. O livro digital não existe em português. Não há livros de português em digital, portanto, não há hipótese de escolha, não é? Tem que ser em papel ou em fotocopias ou qualquer coisa assim. Porque foi que o professorado decidimos que o português seria importante na Galícia? Pois por puro egoísmo, porque era a maneira em que podíamos ajudar a valorizar o galego como língua internacional que é. Que o alunado, os alunos e as alunas vissem que aqui, onde nasceu o português, continuamos a falar o português, é verdade, diferente sotaque, tudo o que quiserem, mas continuamos na mesma, e com a nossa língua, pois já disse, não podemos chegar a qualquer um lugar, não precisamos de aprender mais uma muito diferente. O problema pode ser, então, a grafia, mas não outro. Como conseguimos, então, naquela altura, pois eu estou a pensar na Luísa, que sei que está aí, mas não sei que... e também estou antia. Como conseguimos, naquela altura, então, as professoras e os professores, que os alunos decidam escolher português e não francês ou inglês, organizando montes de atividades, não? Pois temos aí, por exemplo, na escola onde eu estava, todos os anos, no 25 de Abril, saíamos cantar o Grândola e Vila Morena. Durante toda a semana, fazíamos o que era a queima do fascista, não? Que
Depois, se houver tempo final, vemos então um pouquinho do vídeo, onde os alunos pois, falam um pouquinho disto. Era importante não só porque eles valorizassem a língua, mas também para valorizar Portugal e a cultura portuguesa. Quer dizer, Portugal não é uma língua só, é também uma cultura. E é uma cultura que é mesmo a nossa, é uma continuação da nossa. Então era isso, era fazer estas coisas, era fazer viagens, pois, e pelo mundo afora, que era Portugal que tínhamos mais perto. E a Ana fala agora então, Ana, da sua experiência como professora. Estou silenciada. Eu comecei a dar aulas de português no ano 2006, quando eu ainda era professora substituta, numa escola na cidade da Coruña. Lá tinha 3 turmas de alunos que eram maioritariamente alunos que falavam castelhano no seu dia a dia. E tinha alguma aluna chinesa, colombiana, boliviana, que escolhiam português por não terem que escolher o francês, que era mais difícil para eles. Então, aquele ano também organizaram uma viagem a Braga e Guimarães, fazíamos muitas desenhos para colocar nos corredores da escola, para visibilizar o ensino do português. Depois, anos depois, comecei a dar aulas nesta escola aqui, no CPI Revoltas, que era uma escola totalmente diferente. Era uma escola rural, muito pequenina, em que os alunos andavam desde os 4 anos até os 16, apenas podiam escolher português no seu último ano, e eram quase a maioria falantes de galego. Portanto, muito mais facilidade para aprenderem o português. Então, este aí é uma turma, uma das últimas turmas que eu tive naquela escola, em que um ex-aluno da escola que estava a fazer um Erasmus em Vila Real veio à escola para falar com eles da cidade, de como é a universidade em Portugal, etc. Noutra foto abaixo está a Carla, que foi convidada para uma palestra sobre a cultura brasileira, e eles também gostaram imenso. E depois a outra foto de uma exposição do 25 de Abril na biblioteca. Depois também temos um vídeo, se calhar podemos ver um bocadito. E na diapositiva a seguir colocam-se as palavras dos próprios alunos a falarem de qual foi a sua experiência ao serem alunos de português. Por exemplo, um deles diz: este ano foi o primeiro ano de português e de certeza que gostei, foi um curso muito bonito e é uma língua muito bonita também. Aprendemos a escrever em português, vocabulário, cultura, lugares, a música em distintos países do mundo lusófono. Outro aluno disse: eu achei que é uma disciplina muito interessante, alguma gralha, desculpem. As aulas eram muito ligeiras e entretidas, gostei dos documentários porque aprendíamos a língua e, além disso, eram muito interessantes. E uma das coisas das que mais gostei foi de ler os livros, porque me lembrou a quando éramos meninos de primária, porque por vezes leem livros de crianças ou banda desenhada ou livros que não têm muita letra para eles aprenderem vocabulário. Esta imagem aí é de uma viagem que fizemos à cidade do Porto e Aveiro, aí concretamente o Palácio da Bolsa, e outro aluno disse: é uma língua muito útil, porque a fala milhões de pessoas no mundo, foi uma disciplina muito entretida, porque ouvíamos canções, fazíamos exposições orais, etc. Então, a maioria dos alunos de português gostam das aulas. Muitos deles escolhem português pela facilidade, por fugirem do francês ou de outras disciplinas, outros porque querem, outros porque têm família, são familiares de lusodescendentes, nomeadamente na escola em que estou agora, nomeadamente brasileiros. Então, em geral, os estudantes da Galiza são muito receptivos e aceitam bem o ensino do português.
hai aqueles que escollen porque acham que é máis fácil e outros porque tamén van encaminhados para ciclos formativos, depois eles non van traballar pois, de electricistas, soldadores, canalizadores, etc. E acham que como viaxan por Europa e moitas vezes tamén traballan en Portugal, que vai ser útil para eles aprender esa lingua. Depois tamén há estudantes que têm muito boas cualificações, mas bem enorme interesse nesta língua, nomeadamente alunos que cursan o itinerário de letras, que querem ser filólogos, tradutores, etc. Mas que é o que aprende os alunos galegos nas aulas de português? Primeiro, saber que o português nasce na Galiza, que os galegos têm a capacidade de perceber a maior parte dos textos em português e a maioria também dos discursos orais. A maior dificuldade, por vezes, é a fonética, mas é acostumar ao ouvido, depois aprenderem o vocabulário. Óbvio, há muito vocabulário diferente, mas é aprenderem. A gramática oferece muitíssimas facilidades, porque as formas gramaticais, artigo, possessivo, demonstrativo, pronome, etc., são as mesmas, são iguais. E o léxico, pronto, nós temos já assimilados muitos castellanismos e há falsos amigos, decalques lingüísticos, mas isso conseguem aprender. Reparar na enorme potencialidade que tem o galego para comunicar cultural e linguisticamente com 250 milhões de falantes, aprender que o galego é uma língua internacional, que é uma variante mais culta do próprio galego, fazer com que não resultem alheios outros sotaques da nossa própria língua. E agora que eu leciono numa escola da cidade, eu tenho muitos alunos brasileiros, portanto, são sotaques dos vizinhos e dos alunos. E depois há alunos cabo-verdianos nas escolas galegas, há alunos portugueses. Pronto. Na minha experiência agora, a maioria são brasileiros. Tem muitas vantagens laborais e económicas, portanto, aprendem outra língua europeia e outra língua internacional, e depois oferece um modo lúdico de chegar-se a uma música, cinema, literatura, arte, etc. Sim, pois pronto, agora que falou a Ana também das substituições, eu lembrei, pois que houve, a verdade, no 2019 4 vagas de português, mas continuamos no mesmo problema de que nas escolas, quando alguém mete baixa, um professor de português mete baixa, a substituição vem um professor de galego, que pode saber ou não português. Por exemplo, este ano meti baixa, o professor que veio não sabia português. Então, quer dizer, são avanços mas muito pequeninos. Pronto, falava... Desculpa, eu meti baixa também, desde janeiro. A minha substituta sim sabe português. Então, essa sorte que tiveram, mas quer dizer, é uma baixa para todo o ano. Eu desde janeiro já não me vou incorporar. Então, se não tiverem uma professora que soubesse português, não teriam português. Pois, mas na escola que estou eu, não sei, mas certeza que é antiga e o pessoal lembra, na escola que estou eu há 2 anos, para a vaga que eu fui, porque tal, já a professora, não matou baixa, reformou-se e veio para todo o ano uma professora que não sabia português. Quer dizer, já não é a primeira vez nesta escola, mas pronto, é a situação oficial que há. Então, professorado de português há, a Xunta da Galiza, não sei porquê, mas porque não tem vontade, assim sei, mas pronto. Dizíamos então que além do professorado, depois vieram outras associações, outros movimentos, em apoio, não daquele primeiro início. O primeiro movimento, a associação, e que eu pessoalmente valorizo muito, é a Associação dos Centros de Português na Galiza. Porquê? Primeiro porque deu sentimento de unidade. Já não era uma pessoa sozinha numa escolejada a lecionar português. Éramos mais, não éramos... era grupo, então. Também deu, porque
por generosidade, voluntariedade das pessoas, não estou a pensar na Carmen Saborido, deu para partilhar muito material que eles faziam e ter muita coisa. Mas, nomeadamente, foi que a Associação de Centros de Português promoveu nem apenas que o alunado conhecesse que tinham essa hipótese de escolha, com os SOPs que estão aí, os sobradores do português simples, pois, que estão com certeza muito bem e servem, não, para que o alunado tenha esse primeiro conhecimento de português, mas também porque organizou, e isto é importantíssimo, muitas atividades, o congresso, tal, de formação do professorado, porque toda aquela formação inicial foi, pois, vontade que as pessoas tinham de aprender ou de não aprender, quer dizer, que o professor de português estivesse mais formado ou não dependia da sua vontade de pagar cursos em Lisboa, pagar cursos no Porto e tal, e a Associação de Centros de Português começou a organizar esta formação, não? O qual foi muito, muito, do meu ponto de vista, muito importante. Depois, sei lá, pode ser qualquer coisa. Também foi importante, mas pronto, já foi no 2010, que os sindicatos galegos solicitassem as vagas de português na escola, no sentido de que, de alguma maneira, passamos a ser os professores e as professoras de português trabalhadores. Já não eram aquelas pessoas, aquelas ONGs que vinham às escolas estudar português. Não? Ai, hoje é que linda a professora, não? Quanto tempo livre tem? Ok, tudo bem, não? Não, era uma maneira de, pronto, e para já também tinha muito mais força do que pode ter uma professora, como disse antes, na sua escola, para ultrapassar todos os problemas que se apresentam na hora de pôr estas vagas de português. E, pois, passei esta rapidito, não sei, mas já viram que são daquelas que falou a Ana, então, pois, não vou voltar a dizer. E também falamos antes do EGAL, depois falou a Ana também da Associação Galega da Língua, que também foi muito, mesmo muito importante na promoção do português na Galiza. Fizeram muita força por conseguir a visibilidade da língua portuguesa, ou quando menos da nossa língua, como uma língua mais das portuguesas, ou a portuguesa uma língua mais das galegas, não? Também podemos dizer o contrário. E nestas últimas alturas, agora nestes últimos tempos, estão a promover não sei se chamar de campanha, não, mas estão a promover o binormativismo. Quer dizer, falo antes, Ana, não, de que ficaram lá aqueles textos em galego. Quando uma pessoa fala galego, quando uma pessoa fala português, a diferença é do sotaque. Não, mas depois as palavras são quase as mesmas. Qual é o problema para um português quando ele vê o galego? O problema para um português quando ele vê o galego da RAG, da Real Academia Galega, é que ele não percebe isso como português. Porque se eu escrevo anho, nhenhe, pronto, uma grafia muito esquisita. Então, qual é a proposta das pessoas que pensam, que pensamos, que o binormativismo pode ser uma boa hipótese? A proposta é recuperar a grafia galega, a grafia galega tradicional. Não, afinal de contas, todo mundo sabe que o N, pois é uma letra espanhola e eles assim é que reclamam. Então, estamos agora com isto. Por que é importante também? Porque estamos a falar de que o português está a conquistar muitos âmbitos, não na escola, que os alunos veem essa língua já como um bocadito mais prestigiada e que muitas pessoas acham que com o português podem conseguir o mundo. Entre essas pessoas estão muitas escritoras. Se eles escrevem os seus poemas, os seus livros com uma grafia internacional, podem ser lidos em inúmeros países, não? Muitos mais países, que se eles escrevem os seus livros com a grafia da Academia Galega.
Mas qual é a situação? A situação é que se eu escrevo um livro com grafia internacional, à Xunta da Galiza, ou se houver qualquer concurso para concorrer e tal, não me deixam, porque só é admitida a grafia do ILCA, a grafia do RAC, e então pronto, estamos aí agora, pois, neste momento. A presença do português no ensino básico é exatamente igual que qualquer outra língua estrangeira, são 3 horas como primeira língua na secundária e no bacharelato, 2 horas no que seria sétimo, oitavo e nono de secundária, no 10º 3 horas e 11º e 12º são 4 horas. Depois há uma disciplina, uma cadeira de cultura lusófona, que é da própria configuração de cada escola, que são 1 hora. A realidade, como disse Ana, é que quase que todas as escolas na Galiza têm como primeira língua estrangeira o inglês. Não, e parece que o inglês seja a única que eles podem pedir. De facto, por vezes mesmo as pessoas falam é que a lei diz que não, a lei fala em língua estrangeira, não fala em inglês. Há muitas escolas na Galiza, muitas plurilíngues, mesmo há escolas com sessões bilíngues, mas muito poucas, ou quase nenhuma, com sessão bilíngue em português. O qual, quando menos, parece, sei lá, hoje vou-te dizer uma coisa muito esquisita, não? Porque se eu posso dar aulas de matemática em português, por acaso vou ter mais alunado que se eu dou as aulas de matemática em inglês, não? Qual é o problema? Que para o governo da Galiza, o português não existe. Eu pus aí um textito, não? Da página da Xunta, diz: em junho deste ano realizaram-se por primeira vez a estratégia da Beira de Edulingua, as provas para certificar o nível B1 e B2 de inglês. Então, se o inglês cita, mas as outras línguas nem interessam, nem existem. Temos neste momento, pois, no 2018 e 2019, havia 59 alunos com primeira língua estrangeira português, 2.300 com segunda língua estrangeira português e 362 que pegavam no português como disciplina de livre configuração, aquela que as escolas podem oferecer ou não. Em total, 2.000 alunos, 73 escolas. Volto, pois, fazer força nisso. Quantas vagas ofereceu no 2009? 4. Quantas vagas oferece este ano? 4. 8 professores de português para 73 escolas. Pois, não há que saber muita matemática para ver que a conta não dá. Então, não há vontade por parte do governo e é simplesmente, pronto, aqui uma opinião, do meu ponto de vista, por uma questão ideológica. Porquê? Porque as galegas e os galegos somos a favor do português. 82% opinamos que é uma língua estrangeira muito fácil de aprender. Além disso, consideramos que nos permite conhecer pessoas e fazer negócios com os países que temos aqui ao lado, com os países próximos. Os 66% consideram que era importante que houvesse, e aqui vem a contradição, que houvesse uma disciplina de português nas escolas. Qual é o problema? Que mais do 70% a 80% dos galegos não sabem que eles já podem pegar no português. Esse é o problema, que não há divulgação de que esta matéria, pois que esta disciplina, desculpa lá, de que esta disciplina existe e elas podem escolher, igual que escolhem alemão, ou francês, ou inglês. E volto a pôr a experiência pessoal. Na escola que eu estou, temos inglês, com professores especialistas, francês, com professores especialistas, alemão, com professores especialistas, e português, que eu não sei o que se passará com ele quando, pois, porque eu vou embora,
se para o ano que vem, porque eu pedi que pedissem especialista, mas... Então, não sei porquê, em português não há professores especialistas nas escolas, porque pessoas há. Se candidataram-se muito mais de 4. Contradições. Que é o que eu fecho, o presidente da Xunta da Galícia diz? Tudo que for abrir a Galiza ao mundo, incorporar as línguas, é uma oportunidade que não podemos perder. Quem sabe galego pode comunicar-se com mais de 200 milhões de habitantes, e excluindo o chinês, depois do inglês e do espanhol, está português. A lusofonia. E ela apoiou a campanha de promoção do português na Extremadura, estuda português, abrir-te-á muitas portas. Então, isto é o que o Feijóo, o presidente da Xunta da Galiza, diz nos seus discursos no Parlamento da Galiza, ou fora, ou para as entrevistas na televisão. Mas qual é a realidade? Que há pouquinho tempo esteve o Feijóo, o presidente da Galiza, na cidade do Porto, com o presidente da Câmara, com o Rui Moreira, pois nestes encontros que eles chamavam de diálogos na Galéquia, e tanto Rui Moreira como Núñez Feijóo falaram os dois em castelhano, para tratar daquelas coisas que nos unem. Estão a falar de fazer um comboio para unir a Galiza com Portugal, mas vamos unir a Galiza com Portugal em castelhano. E assim, pois mesmo os cartazes, não sei se dá para ver aí, diz Galícia e Portugal, novos laços. Pois é. E pronto. E este é um bocadito assim, muito rápido, a situação do português na Galiza. Pois opinamos que chegou o momento de fique para trás a lussofobia, a galegofobia, o auto-ódio, o desprezo do que não se próprio. Como dizia bem antes a Ana, o galego é mundial, está em todos os continentes, e com o galego podemos andar todo o mundo fora, na sua variante portuguesa ou na sua variante galega, tanto faz. E para já, pois, como disse, muito obrigadas pela sua atenção. E passamos agora então ao momento da conversa, que eu acho que vai ser muito mais interessante. Muito bem. Muito bem, muito obrigada, professora Ana, professora Susana, muitíssimo obrigada. Eu acho que eu acho não, de certeza que é uma conversa muito interessante, e sobretudo ainda no sentido de dar a conhecer a algumas pessoas do Brasil ou de outros lugares, não é, da comunidade de língua portuguesa, que quando nós falamos da Galiza é como há um trabalho já feito em cima disso, mas ainda, como eu falei já em outros encontros, ainda há muito por fazer, não é? Eu não sei, por exemplo, o nosso companheiro Abel, que é do Timor, não é? Se ele já tinha aí alguma vez escutaste falar da Galiza, da relação que existe entre o galego e o português? Abel. Hello. Sim. Um bocado de barulho. Há um Hello. bocadinho de barulho. Sim, há um bocado de barulho. Está ouvindo? Sim, estamos. Gostava de dizer algo. Em princípio, a Galiza não conheço muito bem a Galiza. Eu estive no... A Galiza é uma ilha, ou não sei se uma Galiza pertence da Espanha, não sei se pela primeira vez eu ouvi essa parte da Galiza. Na Espanha
Vigo, e Vigo eu estive lá, passeio eu estive lá, mas não sei que a Galiza é também uma parte da Espanha ou não sei, isso é que É, sim. é, Hoje está aí no mapa. A Galícia é aquela coisita verde que pronunciamos o B. Não sei se se vê o rato. Vê-se o rato? sim, O ponteiro? sim, 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 sim. É isto aqui. Isto é a Galícia. Então, politicamente, pertence à Espanha. Porque, pois, foi assim. Quando Portugal se independizou, esqueceu os galegos cá. E então, politicamente pertence à Espanha, mas originalmente, pois, é o norte de Portugal, originalmente é aqui onde nasce o Condado Portucalense. Estou vendo. Era o acontecimento um desastre, o acontece na Galícia, é isso, nos passados. Eu ouvi dizer isso. Pronto, obrigado. Portanto, Pois. é não sei se eu gostava de saber. Galícia é um bocado de barulho aqui. Tá lá. Está a ouvir? Sim que estamos. Estás a ouvir não sei o quê? Da minha parte agora. ou de lá? Está. Obrigado. Parou. Parou. Em princípio, não falo bem português, mas é perceber, pois não? A Galícia faz fica a fronteira com terrestres com o Porto do Porto. Com Portugal. É sim, fronteira com Portugal. Fronteira com okay. Com o norte de Portugal, com as terras norte de Portugal, sim. No Porto eu estive no Portugal há algumas semanas. Eu estive pois, no estamos Porto. 2 horitas do Porto. Pois, se ficamos na Guarda, 1 horita. Mas pronto. Okay. Sim. É muito próximo, muito... geograficamente e não só linguisticamente. Sim, sim. Não, eu gostava de saber como é que a língua portuguesa também, porque a Galícia é a parte da Espanha, mas isso foi uma explicação que se ouvi dizer que é ligada com a língua, uma política do parlamento para essa língua portuguesa como língua oficial, estava a dizer assim, mas não percebi muito bem essa parte. Porém, sim, porque a Galícia é uma parte da Espanha, com certeza o espanhol é a língua oficial, como que a língua portuguesa também é a parte da língua oficial, não sei como é que eu gostava de saber isso para poder explicar-me melhor para essa parte. Obrigado. Sim, estava eu agora, vou tentar então partilhar uma outra fotografia. Sim. A ver se, não consigo. Não, pois porque não é isto. Então é que queria agora, se dava para ver, mas não sei porque não dá para ver, um mapa de... A ver agora se dá, e se não dá não faz mal. Tínhamos outro... Não dá. Pronto, não dá. Eu não tenho cá. Então, quer dizer, o português nasce no norte de Portugal, está bem? Mas o norte de Portugal não era Portugal, era Galiza. Naquele mapa que a gente viu antes, exatamente. Era esta parte aqui, isto aqui, é que era Portugal. Depois, estas terras foram conquistadas aos árabes.
E mais tarde, Portugal, com Dom Afonso Henriques, consegue independência. E com essa independência, ok. sim, Sim, sim. pois, com essa independência, Doutor. Portugal fica como um país livre, pronto, um país livre só País assim um livre. bocadinho forte, pronto, consegue a sua independência e a Galiza passou a formar parte da coroa de Castela, que depois, mais Ok. tarde, derivam a Espanha e todas estas coisas. Então foi por isso que agora, quer dizer, onde nasce Portugal? No norte, mas que o norte é a Galiza e um bocadito mais. É essa parte que está a esquecer, pois, não toda, mas assim, por aqui. Tudo isto era o condado portugalense. Foi Ok, aí, sim. e é aí que nasce o galego português, hoje em dia é conhecido internacionalmente como português, pronto. E, e então, claro, qual foi o problema? O problema foi que Portugal consegue a independência e a sua língua pois consegue ser uma língua internacional, consegue ser uma língua oficial, consegue ser uma língua com alto nível. Na contra, o galego, que falávamos no café do outro dia, na contra, o galego está na situação que dizíamos outro dia nas outras línguas que há, pois, não sei a situação em Timor-Leste, mas que falavam da Guiné-Bissau e tal, o português é a língua oficial, mas elas falam outras. Por isso aqui igual, o castelhano é a língua oficial, mas se a gente fala, pois também o galego é, mas digamos que uma língua minorizada, não menos valorada, pois. Por isso dissemos que era importante, a partir do português, conseguir essa valorização da língua. Não sei se consegui explicar o... Sim, muito obrigado, sim. Pois. Só isso. Elza, eu acho que Elza queria fazer uma pergunta, não, Elza? É que ela estava com dificuldade para escrever. Olá, Elza. Não? Bem, e depois cá nós temos uma pergunta da Angélica, que é em relação à questão do se existem cursos de formação de professores ou tradutores de português na Galiza. Sim, queres falar tu, Ana? Posso falar eu, pode falar a Luísa, pode falar a Antia. Sim. Se calhar é melhor falar em elas, não é? Um bocadito, também são professoras de português. Muito bem. Pois, e partilhamos de facto um desses cursos. Pois, eu com a Luísa, não sei se tu vinhas com a Luísa, um daqueles piales. Há escolas oficiais de línguas em que de adultos, escolas de estudar adultos. português. Agora até acho que consegue ser o C1, C2 em alguma das escolas. Oficialmente, eu acho que é onde se estuda. Há um barulho. Sim. E não é a Bel. Alguém que está com o microfone ligado e que deu um pouquinho de interferência. Angélica, eu não sei se era mais ou menos isso, não é? Porque, por exemplo, em relação à questão de tradutores, eu também não tenho aí muito conhecimento. Eu sei que antes, por exemplo, na Universidade Aberta de Barcelona, havia um mestrado de português como língua estrangeira, mas eu não sei se estava aí também relacionado com tradução. Mas, por exemplo, agora mesmo, as escolas oficiais de idiomas, que eu acho que em Portugal não existe esse modelo em si, no Brasil tampouco, nós não temos, mas ofertam até o C2 do português. E agora, cá na Galiza, nós temos o Centro Camões, que inclusive agora mesmo as provas, os alunos podem tirar os cursos no Centro Camões de Vigo e podem fazer os exames, as provas na Faculdade de Filologia
em Santiago, e numa escola de línguas que agora também é um centro examinador do Camões. Em Vigo. Uhum. Sim, Mais ou menos. Alguma coisinha a mais? Elsa? E também não dizemos antes que para os professores de português, a Junta da Galiza ofereceu até o começo da pandemia os PIALI, que são cursos de 1 mês ou 15 dias, em que os professores deslocamos-nos para cidades portuguesas e partilhamos as aulas com professores de secundário. Mas eu também acho que, aproveitando a pandemia, não sei se esses piados de Talvez português talvez acabe por desapareçam, porque a desaparecer. Xunta também não tinha muita, não eram os que mais interessavam, então... Mas essa experiência, do meu ponto de vista, foi muito boa para mim. Pois. Para mim, também para iniciar as aulas, foi fundamental a participação nos cursos do PIAL. E permitia-nos ver também as escolas em Portugal, como é que funcionam e assim. E a imersão. E a imersão. Um mês, Quando lá. falamos da formação de português, não sei se já falamos das faculdades, não é? Nas universidades também há a possibilidade de tirar o curso de filologia portuguesa, de literatura, linguística e... exatamente, porque, por exemplo, quando eu estudei, eu acabei no ano 89, que eu já tinha muita idade, muita mais. Tá? E então, naquela altura, era a filologia galego-portuguesa, e era uma, não? Depois, não sei se foi no 2018, que já ficou filologia galego, filologia portuguesa, em sessões diferentes, no qual também era importante, porque nós tínhamos algumas cadeiras de português, mas pronto, nem era tanto. A formação, afinal, dos professores de português, que nesta altura estamos a lecionar português na escola, foi o que dizíamos antes, não dá própria vontade de irmos às escolas de línguas, que seria como no Camões, presenciais e tal, de ir pois, ateliês, não me sei agora a palavra, tanto faz, que organizava a DPG, de partilhas entre nós, de ir nesse mês do PIAL, no que falavam a Luísa e a Ana, a Portugal, que também implica, pronto, deixar cá tudo, tens que ir um mês, quer dizer, sempre é à vontade que tu tens. Procuramos formação que a Xunta oferece, há 2 anos que oferece cursos de português online, de uma formação, não sei se são de 75 horas. E é tudo, não temos mais formação específica. Bem, eu só vou responder aqui a Giovana, porque responder não, ela pergunta sobre se nós podemos compartilhar ou partilhar com ela algum autor da literatura galega. Estás a falar, não, Giovana? Sim, temos muitíssimos. Não se preocupe que vamos passar agora mesmo. Adoraria conhecer algum, porque fiquei maravilhada com o trabalho e achei lindo, além do que eu comentava aí, que eu também cresci nessa mistura, mas eu estou na América do Sul, e eu adorei isso, porque minha família também, eu cresci na fronteira do Brasil com o Uruguai, e temos esses termos, amei, por exemplo, ouvir bocadito, amei, porque é um termo que a gente usa na fronteira, então amei, adorei. Pois é, sim, são situações sempre não, que se dá na raia, e tal, pois é. Alexandra, não é? Da Ucrânia. Em relação à questão dos cursos de português como língua estrangeira, cá na Galiza, um curso assim, específico para professores de língua estrangeira, eu não conheço, eu não tenho conhecimento de nenhum. Mas, por exemplo, na Universidade do Minho, que está aqui pertinho,
nós temos um mestrado de PLE, de Português Língua Estrangeira. Mestrado online? Mestrado online? Eu acho que sim. Eu acho que o da Universidade do Minho, sim, que tem a formação online. Eu não tenho muita certeza, mas eu posso verificar isso e depois eu posso enviar no seu e-mail, ok? Muito obrigada, sim. E Aí- também tem, e pode ser que online, não tenho grande certeza, mas também tem, e saíram há pouco, melhor a Antia sabe, as candidaturas na Universidade na Extremadura, que falávamos antes, não? Da situação diferente da Extremadura e a Galiza, e na Extremadura também tem um mestrado de português língua estrangeira. Pronto. A Antia levantou a mão. Olá. Pois, Oi, boa que- tarde. Eu só queria agradecer e parabenizar pelo trabalho super bem feito que fizeram hoje aqui. E sim, é simplesmente a completar e confirmar o que estava a dizer a Susana. Na Extremadura tem um mestrado online de português para estrangeiros, para professorado de português para estrangeiro. Na do Porto, acho que também, como estava a falar a Carla, e também na de Lisboa, na Faculdade Nova de Lisboa, há um pós-grau, não é master como tal, acho eu, o master é presencial, mas tem um curso de pós-grau também, de professorado também online. E depois no Camões têm, mas só o que é formação mesmo para português língua estrangeira, não para professorado como tal, não é? Mas tem também online, isso na página do Camões tem vários cursos online para fazerem. E nada, agradecer, a sério, está sendo muito interessante e muito bom esta conversa. E eu queria para já agradecer à Antia, pois e a toda a DPG, mas a Antia que foi, se eu não estiver errada, e acho que não estou, presidenta não, da DPG, toda a força, todo o trabalho, todo o tempo que isso tem, e para dar-nos aos outros, pois muito, eles têm que dar um muitíssimo. Então, obrigadíssima, Antia, pelo vosso trabalho. Sim, mas sem o vosso trabalho inicial e o vosso empenho de começar as aulas também não havia nada. Então, isso é assim, é mesmo assim, tem de ser colaborativo e cooperativo, por isso, sem problema. Bem, exatamente. A Aurora fez uma pergunta aqui, não é? Ela queria saber que se, por exemplo, com a titulação do português na escola de línguas é suficiente para impartir aulas no ensino secundário, eu acho que é. Bom, se quiseres, resposto eu. A titulação apenas, de português não, porque é preciso ter feito o que é a capacitação pedagógica para dar as aulas, e a maioria dos professores de português são bem licenciados em filologia galega ou portuguesa, ou tradutores também, mas com os cursos de capacitação pedagógica. E depois também acho que tem de ser de nacionalidade espanhola, né, Carla? Você que sabes. Sim. E depois, eu também deixei aí no chat para a pessoa que pedia alguma questão de literatura galega, eu deixei a página da Real Academia Galega, que embora não é assim o mais interessante, mas dá para ver no início alguma coisa e daí ir a muitas outras ligações sobre a literatura galega, e que eu também recomendo, especialmente, nomeadamente agora a poesia feminina em galego, e é muito interessante. E depois eu também coloquei o site do Camões para aqueles cursos online, mas já respostou a Antia e a Alessandra, está bem? Sim, pois, para ser professor aqui de qualquer língua é candidatar-se quando houver o que nós dissemos oposições, que são os testes estes, e pronto, depois uma vez que se candidata fica nas listas. Quer dizer, não tem por que ter da escola de línguas. Pois no início, que o melhor esse foi, quando começamos nos inícios a pedir português nas escolas, nas nossas escolas, se tínhamos que acreditar que éramos licenciadas em galego-português ou bem tínhamos o C2 da escola de línguas ou tal, pronto. E tínhamos também que fazer um compromisso que não nos íamos ir embora da escola.
quer dizer, é que tinhas que ficar ali para que o português continuasse um tempo na escola. Há uma pequena interferência com o microfone. Não sei o que era, porque dói aqui um bocadinho. Bem, sim. eu acho que a Elza queria fazer alguma pergunta, mas eu não sei se ela está conseguindo conectar, não é, Elza? Pois o melhor é esse ruído. Sei lá. Não conseguimos escutar. Não, mas se quer, escreve cá. E falamos. Claro, é que ela não está conseguindo. Não está conseguindo conectar-se. Eu acho que é uma pergunta que fez o Braima. Braima, as bolsas. Eu falo do que eu mais ou menos sei, não é? Todas as universidades cá na Galiza, eu falo da Galiza porque é onde eu vivo, onde é que eu estou, oferecem bolsas para os estudantes, não é? A questão é que há que verificar, porque há prazos que são para pessoas que vivem cá, que são galegos, e há outro prazo que é para pessoas que são fora do espaço europeu. Então, isto tens de entrar nas páginas da universidade. Depois eu envio para si uma ligação das 3 universidades cada Galiza, e podes ver aí a questão das bolsas e tudo isto, tá bem? Pronto, alguém gostava de fazer uma pergunta? A Aurora está cá. Que mais? A Braima está a partir da Guiné, não é, Braima? Sim, pronto, tá bem, muito bem. Bem, pois não sei. Eu, por exemplo, eu tenho algumas curiosidades, aí aproveitando que tenho vos cá, pois vamos a isto, não é? Por exemplo, eu não sei se todas as pessoas que estão cá, conseguem perceber qual é a diferença entre o reintegracionismo e o binormativismo, não é? Porque eu não sei eu acho que inclusive o binormativismo é uma nomenclatura que é recente, que é um bocado nova, não é? O reintegracionismo é mais antigo. Então não sei se há uma diferença aí ou não, ou uma se complementa com a outra. Pois, a ver se consigo pôr aqui. Dá. Então, o reintegracionismo é a escrita com a grafia internacional, com a grafia portuguesa. É o que está aí no quadro, que põe H, folha com LH, anho com NH, já e nação. Assim escreve o reintegracionismo, está bem? Da outra maneira é como como se escreve na normativa oficial. E aqui está a palavra, normativa oficial. Então, a Xunta da Galiza, junto com o ILGA e tal, puseram uma normativa, que é a normativa que temos ao lado, com o N, com o X, é uma normativa do ponto de vista de algumas pessoas, pronto, do ponto de vista meu, também, muito espanhola, que é realmente, porque mesmo nem deu para diferenciar vogais abertas de fechadas, né? Temos só acento agudo, o acento grave desapareceu, o circunflexo já nem falar. E então, essa é a normativa oficial. O que propõem os reintegracionistas, não? Mas, pronto, as pessoas que pensam que desta maneira com o galego chegamos mais fora. O que propõem é que as duas normativas, tanto a da ILGA, a da Real Academia Galega, desculpa lá, tanto a da Real Academia Galega como a ortografia internacional, que dissemos nós, não? A ortografia reintegracionista, então, as duas que sejam oficiais. Assim, eu poder, pois o que eu falava antes, eu poder escrever um livro com ortografia internacional e não ter que, obrigadamente, se a Xunta da Galiza vai me dar uma ajuda, eu tenho que escrever, obrigadamente, na normativa deles,
ou legendar um filme na normativa deles, ou tudo assim. Não, então é essa, não? Realmente a reintegracionista é a que põe aí no H. Então, binormativismo quer dizer que eles pedem as duas normativas, quer dizer, que sejam oficiais as duas normativas. Faziam o parecido com a citação da... Opa! Agora não sei se é a Suécia ou é a Noruega. Façam favor, quem me ajuda? Pronto, não sei. Em algum destes países... Noruega. Pois, a Noruega, que é Noruega, então, onde têm os noruegueses, têm duas normativas. Então, era pôr duas normativas como oficiais. É isso que pedem, já que o internacional não foi para frente, porque foi sempre chumbado. Era quando se falou em criar uma normativa para o galego, para a língua galega, ganhou a opção do ILGA, da Real Academia Galega, e a outra ficou totalmente fora. Depois houve umas negociações, conseguiu-se mais alguma coisita, mas muito pequenitas. Então disse-me, pronto, se não há hipótese de acordo, o que a gente pode fazer, o que os galegos podemos fazer, pois pôr as duas normativas. Não sei se consegui explicar, consegui, não sei, pronto, não sei se alguém, a Ana ou alguém que saiba mais do que eu. Muito bem, perfeito. Alexandra? Sim, muito obrigada pela palavra. Boa noite. Boa noite para todos. Queria saber alguma coisa, o que disse a senhora Susana, sobre esta palavra que você disse sobre território de Portugal, que vocês podem usar as palavras com duas formas, como eu entendi. Diga? Isso é o que se pede, mas poder não podemos. Quer dizer, eu sou professora de galego, então os meus alunos têm que escrever, como está aí, nação. O que nós pedimos, pois o que pede o binormativismo, eu já personalizo tudo, não é? O que pede o binormativismo é que eu possa decidir, ou pelo menos mostrar as duas hipóteses que eles têm, nação e nação. Mas na língua oficial portuguesa? É a que põe, é a que está na parte direita, que é a de nação, chá, não é já, é chá. Sim. Porque aqui na Ucrânia nós estudamos e falamos com certeza em ucraniano, mas quando falamos um ao outro, utilizamos palavras só folha, ano, já, nação. Nós não utilizamos este segundo palavra. Pois. Por isso, para mim, é informação nova. Não, isso é só na Galiza. Só na Galiza. Só para o galego. Então, galego não é português. Galego é mistura de português e espanhol, certo? Como portunhol, na fronteira na fronteira Brasil e outros países que ficam na fronteira. Não quer dizer, na normativa ortográfica, compramos isso, não quer dizer, na normativa ortográfica, realmente, a normativa de como grafar as palavras, a normativa essa é espanhola, ok? Tudo bem. Mas no resto não. Galego e espanhol têm só a ver que são línguas românicas. Não têm outra coisa. É igual que galego e italiano, o galego e francês, são línguas românicas. Por enquanto, o galego e o português, como eu disse antes, são a mesma língua. O português nasce na Galéquia
que é o norte de Portugal, que viemos antes com o Abel e tal, que é o norte de Portugal e a Galícia. O português nasce aí e continua sempre a ser a mesma língua. Porque o que não percebemos algumas pessoas é que, embora venham os governantes a pôr uma raia e dizer isto é uma fronteira, as línguas não compreendem de fronteiras. Então, o que se passou? Que como o português será livre em Portugal, evoluiu de uma maneira diferente ao galego. Mas depende de qual português. Se eu estou a falar do português padrão, então sim, eu digo Cabo Verde. Mas se eu estou a falar do português do Porto, eu digo Cabo Verde, como no galego. Então, no norte de Portugal, as pessoas usam folha ou folha? Anho? Folha com LH, no norte de Portugal. Uhum. Na Galícia, que está no norte de Portugal, mas é parte de Espanha, pois dói, mas foi, é parte de Espanha, aí empregamos o duplo L. Muito obrigada pela informação. Obrigada, eu. Eu coloquei também aí no chat 2 vídeos que falam sobre a relação entre o português e o galego, na fonética, na escrita, e depois também uma imagem que é assim uma brincadeira entre o binormativismo com a Galiza e a Noruega. Então podem ver aí e depois se procurarem no YouTube há muitíssimo material sobre todas estas questões. Sim, mesmo podemos fazer depois um dossiê e mandar a Carla para que ela envie. Só que eu agora vou ter de sair, Carla. Não faz mal, eu faço. Não se preocupem. Eu acho que temos de ir, não é? São as 7. Foi, como sempre, uma conversa maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Eu fiquei com uma pergunta aqui para vocês, mas não se preocupem que eu faço numa próxima vez. Portanto, Elza, eu vou enviar algo para si que eu tenho, tá bem? Porque a Elza disse que também ficou aí com bastantes dúvidas. E de certeza que vamos organizar um outro encontro, porque nós temos de falar sobre isto muito mais, porque é isto, não é? Quando nós começamos a falar com outras pessoas que estão em outros sítios, por vezes é complicado entender essa relação da Galiza com Portugal, e nós temos de fazer isso, não é? Nós temos que esclarecer tudo isso e fazer... E mesmo trazer uns mapas. Pronto, muito bem. Pois vamos marcar um próximo encontro, de certeza. Pois, é importante. Muito bem, muito obrigado. Abel. Pois muitíssimo obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, Susana, Ana. Obrigada. Beijinhos a todos. Tchau. Boa tarde, boa noite. Obrigadíssima a todos. Boa tarde. Boa viagem, Ana. Boa viagem. Tchau, obrigada. Tchau. Muito obrigado.